Irmãos, atualmente, muito tem sido dito a respeito das profecias que estariam se cumprindo. Fala-se em tempos finais, em Apocalipse, em revelações, e muitos mensageiros têm se levantado para anunciar essas transformações. Alguns vêm com palavras de esperança, com olhares voltados à luz do que está por vir. Outros, no entanto, caminham em direção oposta, trazendo mensagens que geram medo, pânico e paralisia. Há os que dizem falar em nome do alto, mas carregam em sua fala um peso que oprime, um tom que condena, uma perspectiva sombria. É preciso, mais do que nunca, estarmos atentos. Nem toda mensagem que fala sobre os tempos finais vem da luz. Nem todo mensageiro é fiel ao que de fato lhe foi confiado. De fato, há algo que pode ser extraído de todas essas falas, dessas narrativas dos chamados mensageiros contemporâneos, que se multiplicam nesta era digital onde a informação circula velozmente, alcançando a muitos quase em tempo real. Mesmo que nem todas as profecias estejam corretamente interpretadas e que muitas previsões estejam ainda envoltas em simbologias não compreendidas, há um ponto em comum. Estamos, sim, vivendo os tempos finais. Os tempos descritos por Yohanan, ou João, como ficou conhecido, em seu livro de Revelações, aquele que teve visões em estado alterado de consciência, que escreveu em linguagem simbólica e velada para não ser silenciado, já havia deixado registrado quase tudo o que hoje vemos se cumprindo diante de nossos olhos. As imagens que ele relatou, os sinais que ele descreveu, os ciclos que ele anunciou, quase tudo já se manifestou no plano da matéria. É claro que muitos ainda podem argumentar que nem tudo se cumpriu, ou que algumas coisas permanecem obscuras, fora de ordem ou pouco compreendidas. E estão certos. Como já mencionado, as visões de Yohanan eram oníricas. Não eram previsões no sentido comum, como quem observa o futuro com os olhos do presente. Eram visões em um estado alterado de consciência. Aquilo que hoje poderíamos chamar de sonhos lúcidos, ou, mais precisamente, uma projeção para fora da terceira dimensão. Yohanan foi levado a uma realidade suprassensível, onde o tempo, tal como conhecemos, não existe. Aqui, na terceira dimensão, estamos sob o véu do esquecimento. Temos a percepção de um tempo linear, passado, presente e futuro se desdobrando numa sequência que parece lógica e contínua. Mas fora desta densidade, o tempo não é assim. Na verdade, ele não é uma linha, é um campo. Tudo acontece simultaneamente. Tudo já é. E aquilo que Yohanan viu não era um futuro no sentido humano, mas uma revelação do que já está se manifestando em diferentes camadas da realidade. Quando Yohanan relata fatos, acontecimentos ou personagens que lhe foram apresentados por meio da fala, ou seja, quando ele ouvia diretamente explicações ou era instruído por seres com quem interagia em suas visões, ele apenas reproduzia aquilo que lhe era dito. Nesses casos, havia um direcionamento mais claro, uma narrativa conduzida por inteligências que o guiavam. Mas há também muitos trechos em que ele apenas descreve o que via, imagens, símbolos, eventos intensos e, por vezes, assustadores. E é aí que surgem as maiores dificuldades de interpretação. Porque aquilo que ele via não estava marcado com data, hora ou contexto cronológico. Ele não podia saber, com exatidão, se estava presenciando algo do passado, do presente, do futuro ou de um plano atemporal. E por não estar completamente fundido ao seu real ser, o que é natural para alguém encarnado e ainda parcialmente envolto no véu, Yohanan pode ter cometido equívocos não na essência da mensagem, mas na ordenação dos eventos. Não foi proposital, foi humano,
E isso nos ajuda a compreender por que, ao lermos suas revelações, temos muitas vezes a sensação de que certos acontecimentos parecem desconectados, embaralhados ou deslocados. Eles não estão errados, apenas foram percebidos e descritos de forma fragmentada, como quem tenta montar um quebra-cabeça com peças de diferentes tempos e planos. Não me cabe aqui analisar nenhuma teoria específica, nem destrinchar profecias ou buscar interpretações para cada símbolo ou personagem do texto sagrado. Minha intenção é outra, é apenas deixar claro que sim, independentemente do tipo de narrativa que este ou aquele mensageiro escolhe, ou é instruído a trazer, nós estamos, de fato, vivendo os tempos finais. Tempos de encerramento, tempos de conclusão de ciclo, tempos de apocalipse, se preferirem chamar assim. Mas, meus irmãos, o mais importante agora não é tentar compreender todos os contextos, nem se perder em discussões sobre quem seria ou não o anticristo, nem buscar datas, lugares ou sinais precisos para o retorno do Mestre, do Messias. O que realmente importa agora é nos reconectarmos com o nosso real ser, é olharmos para dentro, é a nossa reforma íntima, é fazermos aquilo que Jesus, há 2000 anos, já nos orientava com simplicidade e firmeza, estarmos preparados, despertarmos a consciência, acordarmos do sonho, e isto sim é o que vocês podem chamar de salvação. E saibam, não haverá um Salvador externo, cada um precisará realizar o próprio caminho. A verdadeira salvação é um despertar interior. E essa, meus irmãos, é a mais contundente realidade. Muito se fala sobre o retorno do Messias, e sim, ele retornará, mas não como muitos imaginam. Não virá para salvar ninguém, nem para livrar pecados, nem para carregar cruzes alheias. O ser que um dia encarnou como Yeshua, Jesus, como ficou conhecido, já cumpriu sua missão naquela época. O que retorna agora é a consciência que habitava aquela forma, e seu retorno está ligado ao encerramento deste grande ciclo. Ele vem para cumprir o que foi dito, separar o joio do trigo, não para julgar, mas para revelar, não para condenar, mas para expor o que está oculto, e nesse momento cada um se salvará por si mesmo, pela própria vibração, pela própria escolha, pelo próprio despertar, pois muitas verdades virão à tona nos tempos finais, inclusive verdades sobre quem ele realmente foi. Verdades que foram escondidas, distorcidas ou silenciadas por instituições que, ao longo dos séculos, tentaram dominar pela fé cega. A Igreja, especialmente a Igreja Católica, guarda essas verdades, e no tempo certo, tudo virá à luz. Esse é o verdadeiro Apocalipse, o tempo da revelação. Por isso, meu irmão, permita-me ser repetitivo, permita-me ser redundante, permita-me insistir, porque o tempo já não nos permite suavidades excessivas. O intuito de todas estas mensagens, desde o início, é e sempre será o mesmo: levar você a compreender de forma definitiva que há apenas um caminho de retorno para a casa do Pai, e esse caminho é para dentro, não há outro. Me perdoem se, por vezes, minha fala é firme, se pareço duro ou até mesmo grosseiro. Não é minha intenção, mas é preciso dizer: não há mais tempo para ilusões, não há mais tempo para buscarmos conhecimento apenas por curiosidade, apenas para o intelecto. E que fique claro, não estou dizendo que você deve abandonar os livros, queimar os registros, rejeitar os saberes. Não, o conhecimento é necessário, mas ele não pode mais ser o centro. O foco, agora, precisa ser a interiorização, reforma íntima, silêncio, reflexão, meditação, mantras. O caminho é para dentro. Precisamos nos lembrar, precisamos nos reencontrar, porque ainda que o tempo seja relativo, os ciclos têm começo e fim. E chegamos ao fim de um ciclo terrestre.
A transição planetária já começou. E muitos que aqui estão, caso não consigam elevar sua frequência, sua vibração, não permanecerão mais neste plano, não mais reencarnarão na Terra, e tampouco retornarão para suas origens mais elevadas, pois não estarão prontos. Seguirão sim para outros mundos, outras esferas, planetas que ressoem com a energia que carregam, planos ainda densos, ainda dolorosos, onde o aprendizado será retomado sob outras condições. Podem ser semanas, meses ou anos, mas não está longe o tempo em que tudo isso que lhes venho trazendo vai ser revelado a quem tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então, meus irmãos, sim, estamos vivendo os tempos finais. Podem chamar de apocalipse, podem chamar de fim dos tempos, podem chamar como quiserem. Isso pouco importa. A única coisa que importa, profundamente, é fazermos o que é necessário, cumprirmos com o nosso dever, retornarmos à casa do Pai, à nossa casa, lembrarmos quem somos, nos reconectarmos com o nosso real ser e assim fazermos o caminho de volta. Eu sou Ninurta, aquele que vem lembrar quem vocês são. Até a próxima mensagem.